Um silêncio de 10 anos separou João e Marcos, dois irmãos que já foram inseparáveis. Uma briga familiar os afastou, transformando amor em mágoa. Mas o destino interveio de forma inesperada. Um acidente grave colocou Marcos entre a vida e a morte. Será que o tempo apagou os laços de sangue? Descubra como um reencontro emocionante mudou tudo nessa história de perdão e amor. João e Marcos cresceram como dois lados de uma mesma moeda. Eram inseparáveis na infância, dividindo brincadeiras, segredos e sonhos. Enquanto João tinha uma personalidade mais calma e reflexiva, Marcos era impulsivo e apaixonado. Juntos, enfrentavam qualquer desafio, fortalecidos pelo laço de irmãos que parecia inquebrável. Porém, a vida nem sempre segue o roteiro esperado. A desavença começou por algo aparentemente pequeno, um mal-entendido sobre a herança deixada por seus pais. O que inicialmente era uma simples discordância se transformou em discussões cada vez mais intensas, alimentadas pelo orgulho de ambos. A disputa não era apenas por bens materiais, mas pelo peso das palavras ditas em momentos de raiva. Uma frase cortante de Marcos, seguida pelo silêncio amargo de João, tornou-se o marco de uma separação que ninguém na família imaginava ser possível. Os anos passaram, e o silêncio entre os dois virou rotina. Nos encontros familiares, evitavam cruzar olhares ou palavras. As tentativas de reconciliação por parte de outros parentes eram rejeitadas com frieza. Ambos acreditavam que o outro deveria dar o primeiro passo, mas nenhum dos dois tinha coragem de ceder. Orgulho, mágoas e uma barreira invisível os mantinham distantes, mesmo quando o vazio deixado pela ausência do outro era evidente. João, agora um homem reservado e introspectivo, havia encontrado refúgio em sua rotina solitária. Trabalhava como contador e vivia cercado por números, talvez uma forma de manter os sentimentos à distância. Já Marcos, com seu espírito inquieto, jogava sua energia no trabalho como mecânico, imergindo no barulho das ferramentas para abafar o som do arrependimento que teimava em ecoar nos momentos de silêncio. 10 anos se passaram assim, como folhas levadas pelo vento. Um ciclo de orgulho e tristeza silenciosa os manteve presos ao passado. Embora nenhum dos dois admitisse, a saudade do irmão era como uma sombra constante, uma dor abafada que se recusava a desaparecer. Mas, enquanto o tempo corria, um evento inesperado estava prestes a reescrever essa história. Certa manhã, João recebeu uma ligação que o fez perder o chão. Do outro lado da linha, uma voz aflita lhe informou que Marcos havia sofrido um acidente grave e estava internado no hospital. A notícia foi como um golpe no peito, trazendo à tona emoções que ele havia enterrado por anos. Pela primeira vez, o silêncio foi quebrado, não por palavras, mas pelo som de passos apressados em direção a um destino que poderia mudar tudo. João chegou ao hospital com o coração acelerado e um misto de emoções que não conseguia decifrar. Ele mal se lembrava da última vez que havia pensado tanto em Marcos. O cheiro de desinfetante e o som abafado dos passos pelos corredores só tornavam tudo mais real, mais urgente. Na recepção, ele perguntou por seu irmão com a voz trêmula, quase como se temesse ouvir que já era tarde demais. Ao ser direcionado para o andar da UTI, sentiu as pernas vacilarem. Quando entrou no quarto, foi como se o tempo parasse. Ali, deitado em uma cama branca, com tubos conectados ao corpo e o rosto machucado, estava Marcos. Parecia tão diferente do homem forte e teimoso que João guardava na memória. Agora, parecia frágil, como se toda a distância de uma década estivesse resumida naquela imagem de vulnerabilidade. Ao lado da cama, o monitor cardíaco emitia sons regulares, mas a tensão no ar fazia cada bip soar como um lembrete da gravidade da situação. João não sabia o que dizer, ou se devia dizer algo. Sentou-se em uma cadeira próxima, olhando para o irmão adormecido. Como chegamos a isso? Ele pensou, enquanto memórias da infância surgiam, sem permissão, em sua mente. Ele lembrou das tardes em que jogavam bola no quintal, das risadas compartilhadas e até das pequenas brigas que, na época, eram tão fáceis de superar. Como aquelas mesmas vozes que antes chamavam um ao outro para brincar agora estavam silenciadas pelo peso do orgulho. O médico entrou no quarto, interrompendo seus pensamentos. Explicou que Marcos havia sofrido um acidente de moto ao desviar de um carro. Ele tinha várias fraturas,
Mas o maior risco era uma hemorragia interna, já controlada, mas que exigia cuidados intensivos. Havia esperança de recuperação, mas o caminho seria longo. O médico mencionou que Marcos ainda estava inconsciente e que a presença da família seria importante para ajudá-lo a despertar. Ao ouvir isso, João sentiu um aperto no peito. Ele era a família mais próxima de Marcos. Embora tivessem passado anos sem se falar, era ali que ele deveria estar. Decidiu ficar, mesmo sem saber como enfrentaria o turbilhão de emoções que aquilo provocava. Enquanto as horas se arrastavam, ele observava o irmão e refletia sobre o tempo perdido, sobre o que poderia ter sido diferente se tivesse dado o primeiro passo antes. Em um momento de coragem, João pegou a mão de Marcos, um gesto simples, mas carregado de significado. "Eu sinto muito, Marcos", murmurou com a voz embargada, mesmo sem saber se seria ouvido. "Se eu pudesse voltar no tempo. Se eu tivesse a chance de consertar tudo." Ele sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, lágrimas que guardava há anos. Foi então que sentiu um leve movimento nos dedos de Marcos. Pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para fazer seu coração acelerar. O médico explicou que esse era um bom sinal, mas João sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Ele decidiu que ficaria ao lado de Marcos, não importava o tempo que levasse. Afinal, mais do que o silêncio que os separava, eram as memórias e o amor de irmãos que os uniam. Agora, tudo o que ele podia fazer era esperar e rezar para que o reencontro que tanto temia fosse, na verdade, uma nova chance de recomeçar. Os dias seguintes no hospital foram de espera e esperança. João permaneceu ao lado de Marcos, falando sobre os momentos que haviam vivido, mesmo sem resposta. Ele contou histórias da infância, relembrou aventuras e até pediu desculpas pelo silêncio de tantos anos. A cada palavra, parecia que um peso se soltava de seu peito. Ele não sabia se Marcos conseguia ouvi-lo, mas sentia que, de alguma forma, suas palavras preenchiam um vazio entre eles. Então, em uma manhã silenciosa, enquanto João estava sentado na mesma cadeira de sempre, segurando a mão do irmão, ouviu um murmúrio fraco. "João!" A voz era baixa e arrastada, mas o impacto foi como um raio. João se levantou de imediato, olhando para Marcos, que agora tinha os olhos entreabertos. "Estou aqui, Marcos. Estou aqui." Ele apertou a mão do irmão, sentindo um misto de alívio e emoção. Marcos demorou a recobrar a consciência plena, mas o primeiro olhar que trocaram foi carregado de tudo o que as palavras não conseguiam expressar. Ali, naquele quarto de hospital, nenhuma explicação foi necessária. O silêncio que antes significava distância agora parecia uma ponte para o perdão. Os dois sabiam que havia algo mais forte do que o orgulho, o amor de irmãos. Conforme os dias passaram, Marcos começou a se recuperar lentamente. Com a voz ainda fraca, ele disse a João: "Eu sempre quis te procurar, mas não sabia como." João, segurando as lágrimas, respondeu: "Eu também, Marcos. Esperei tanto por isso. Me desculpa por ter deixado o orgulho falar mais alto." Ambos ficaram em silêncio por um momento, mas desta vez, não era o silêncio de antes. Era um silêncio confortável, como se as palavras já não fossem necessárias para expressar o que sentiam. O momento mais marcante veio algumas semanas depois, quando Marcos conseguiu se sentar pela primeira vez com a ajuda de fisioterapeutas. João estava lá, como sempre, segurando uma foto antiga dos dois juntos, ainda crianças, com sorrisos que pareciam pertencer a outro tempo. Ele mostrou a foto a Marcos e disse: "Promete que nunca mais vamos deixar isso acontecer? Não importa o que aconteça, somos irmãos. E isso é o que realmente importa." Marcos, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu apenas com um gesto simples. Abriu os braços. João se aproximou e, depois de 10 anos de distância, os dois se abraçaram. Não foi um abraço comum, mas um abraço carregado de significado, um gesto que dissolveu anos de mágoas e silêncios. Foi como se aquele momento resgatasse tudo o que tinham perdido, trazendo de volta o amor e a conexão que sempre estiveram lá, mesmo escondidos sob o peso do passado. Depois de deixar o hospital, os dois decidiram recomeçar. Passaram mais tempo juntos, visitaram lugares da infância e, aos poucos, reconstruíram o vínculo. A reconciliação não apagou os anos de afastamento, mas trouxe um novo começo, uma prova de que nunca é tarde para perdoar.
A história de João e Marcos emocionou a todos que os conheciam. Seus familiares, que tantas vezes tentaram uni-los, ficaram tocados ao ver que, apesar do tempo perdido, o amor fraternal havia triunfado. O abraço quebrou o silêncio, mas também trouxe uma lição. Por mais profundas que sejam as feridas, o perdão tem o poder de curar e transformar. Afinal, o amor entre irmãos, assim como o verdadeiro amor, é capaz de vencer qualquer barreira. A história de João e Marcos nos mostra que nunca é tarde para perdoar e recomeçar. O amor e o vínculo entre irmãos são mais fortes que qualquer mágoa ou distância. Se você tem alguém com quem deseja se reconciliar, dê o primeiro passo hoje. O perdão pode transformar vidas e curar feridas. E não pare por aqui. Confira mais histórias emocionantes em nosso canal e inspire-se a acreditar no poder do amor e da reconciliação.